se eu contar pra você que tem uma fórmula básica pra você aprender e dominar qualquer idioma que você quiser, o que você falaria pra mim? Bonjour and welcome to my channel, pessoal! Tema do vídeo de hoje importantíssimo, então pegue seu café porque eu vou ensinar a vocês a dominar outro idioma. Por que eu estou usando a palavra dominar? Porque é exatamente esse verbo que você tem em mente quando você está aprendendo outra língua, quando você passa do passivo para o ativo. Como funciona? A maioria das pessoas deseja aprender como se fosse uma criança, onde você não precisa fazer exclusivamente nada e contar com a sua memória para que você absorva ao seu redor vários idiomas e de repente você comece a falar em inglês ou a falar em francês. A gente sabe que não acontece dessa maneira, porque quando você é um adulto, você está travado no idioma materno que você foi inserido. Imagine só, você é um bebê, você ainda está sem uma forma, você está aberto para aprender qualquer idioma que vier da espécie humana. A partir do momento que você vai escutando dos seus pais, das pessoas ao seu redor, aquele idioma X, você vai se moldando dentro de uma forma até você ficar no formato daquele idioma. Por isso que para você é tão difícil reproduzir sons que você escuta de outro idioma e também tão difícil você ouvir e entender. Muitas vezes o seu cérebro vai ignorar aquilo que ele não conhece, aquilo que ele não entende, até por sobrevivência, porque se ele ficasse se importando com todos os sons que ele escuta, ele ia enlouquecer. Então ele tem um filtro. Por exemplo, você nasceu no Brasil, fala em português, ele tem esse filtro que você vai prestar atenção somente em português. Por isso que às vezes a gente está assistindo um filme estrangeiro e de repente alguém no meio do filme fala em português, a gente já fica super atento, porque nosso cérebro fala, opa, é minha língua. Tá, Paulo, já entendi que a gente está formado, mas como é que eu faço para conseguir dominar outro idioma, sair da minha forma e ir para outro idioma? O primeiro passo é o entendimento, é a intenção. Você tem que quebrar esse formato. Para você fazer isso, tem que ter uma intenção e isso é muito importante no aprendizado adulto. Hoje em dia, com a internet, o que acontece? Às vezes, muitas coisas que vocês aprendem ficam solto. Você assiste uma série aqui, aprende uma ou duas palavras, você vê uma música, lê alguma coisa, lê alguma notícia, tudo isso fica muito solto na sua mente. E eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, vou colocar o card para vocês sobre, por exemplo, o método GTT que ajuda a pegar tudo que está solto e colocar no único lugar. Mas voltando, então todas essas informações estão muito soltas, aí quando você vai ver, você de fato não consegue falar aquele idioma e às vezes você até começa a inventar alguma coisa que não é de fato o idioma que você quer aprender. Organizar as ideias é muito importante e para isso você precisa dominar os 5 pilares da língua. Quais são esses 5 pilares? O primeiro pilar é o vocabulário. Também fiz um vídeo sobre como adquirir e memorizar mais vocabulário, vou deixar os cards aqui. Com o vocabulário você está expandindo e conhecendo essa nova língua. Basicamente, para você ser fluente, você precisa de no mínimo 5.000 palavras para que você consiga se considerar falador daquela língua. Não entre em pânico, 5.000 palavras parece muito, mas de fato não é, porque como eu falei, você está sempre aprendendo novos vocabulários em tudo o que você está vendo. Esse é o jeito mais divertido de aprender, que as pessoas mais gostam, afinal é divertido de fato aprender vocabulário, a gente pode fazer isso de N maneiras, jogando, assistindo filmes, assistindo série, trabalhando, falando com pessoas, o tempo todo você está adquirindo novos vocabulários e para o cérebro é fácil pegar novos vocabulários. O segundo pilar é a gramática e a gramática ela é muito importante porque é ela que vai fazer a organização das ideias. Então, todo esse vocabulário que está solto, quando você tem um bom domínio da gramática daquele outro idioma, você consegue organizar e ser entendido e também entender, porque quando você entende e consegue falar, automaticamente você também consegue ouvir, certo? Hoje em dia tem muitos métodos falando que não tem gramática, não entendo porquê, afinal a gramática é a base da língua, é a mesma coisa que você falar que quer uma feijoada sem o feijão.
O que acontece é que muita gente acha que gramática é chato, e exercícios de gramática às vezes podem ficar um pouco maçantes porque você não vê muita lógica. Onde que eu vou utilizar tal coisa? Parece às vezes que você não consegue pegar o que está na gramática e utilizar no seu dia a dia. Mas isso é um erro de quando você está estudando exclusivamente gramática ou quando você começa a estudar um idioma pela gramática. Fica difícil fazer a conexão, mas ela existe, é como se você estivesse querendo separar a água do mar. Então, estudar gramática pode ser bem divertido. Por quê? Primeiro vai ser divertido porque você vai começar a entender. Quando você aprende gramática de fato e você começa a ver o idioma, é que você começa a ver os avanços naquele idioma e você para de se frustrar tanto falando não consigo falar inglês, não consigo falar espanhol, não consigo falar outro idioma. Através da gramática você vê os avanços, porque você consegue formular frases, se comunicar, ler textos. Então você precisa ter uma intenção na hora de estudar a gramática e há jeitos divertidos para você fazer isso. Inclusive, você pode aprender gramática através do vocabulário. Você só precisa se desafiar um pouco mais em relação aos exercícios que você está realizando. O outro pilar é a escuta. E hoje em dia, com a internet, ele é um dos mais fáceis de você explorar, porque o tempo todo você pode estar escutando outro idioma. E isso é ótimo. Porque assim como uma criança que a gente está louco para aprender que nem um bebê, ele escuta muito. Ele passa a maior parte do tempo dele escutando outros idiomas, escutando outras pessoas falando. Então, o listening, que é a escuta em inglês, é a habilidade de você entender. E é muito importante que você faça isso interligando com os outros pilares que eu vou falar aqui para vocês. Temos o pilar da escrita, que eu não preciso falar, você tem a habilidade de escrever. E por fim, a habilidade oral, que é a de falar, que para muitas pessoas é um desafio. Colocados os pilares, como é que você domina qualquer idioma? Dominando esses pilares, você vai dominar qualquer idioma que você queira aprender. Primeiro passando pelo vocabulário, enquanto você estuda o vocabulário, sempre focando no listening, na imersão, fazendo exercícios para que você treine a sua escrita, colocando a gramática em prática através de exercícios, se desafiando constantemente e por fim treinando sua prática oral. E não deixe para você estar bom nos outros pilares para por fim treinar a sua habilidade de falar. Sempre treine a sua habilidade de falar. Tenha um aprendizado ativo onde você coloca pequenos desafios diários para que você se desenvolva nesse idioma. Faça isso que eu estou falando, que você com certeza rapidamente vai sim evoluir e ficar influente em qualquer idioma que você escolha. É uma intenção, é uma decisão. Não é algo passivo que chega a você, e sim algo que você escolhe fazer. E olha, não precisa gastar 3, 4 horas por semana. Mantendo a constância diária, 10, 15 minutos, você consegue sim evoluir muito na sua fluência. Faça o teste e me conte. E não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui e também me siga lá no Instagram, Paula Gleice. Eu vou compartilhar com vocês muitos outros insights que eu aprendi ao longo desses anos de poliglota. E até o próximo vídeo.